Olá! Queria falar-vos um pouco hoje sobre gravidez e depressão e sobre pós-parto e depressão. Já falámos sobre depressão e muito mais há a falar sobre isso. Estes vídeos são psicoeducativos, como já expliquei alguns, e portanto não estou com intenções de explorar em termos científicos, em detalhes muito complexos para um público em geral, mas estou aqui de qualquer modo para explicar bem as coisas, para que as pessoas as possam entender e olhar para a sua vida, olhar para as pessoas que o conhecem, olhar para a situação em si com outros olhos. Então é muito vulgar, e quase todas as mulheres que já tiveram filhos sabem bem que é vulgar no tempo da gravidez sentir algumas alterações que raiam aquilo que nós chamamos a depressão. São sinais mais ou menos típicos de uma certa angústia, uma tristeza, que às vezes não é fácil de explicar. Se nós perguntamos à pessoa, há algo que a incomoda, tem um incidente, acidente, algo que a esteja a incomodar neste sentido, a pessoa não consegue identificar, porque de algum modo é algo sem objeto, é uma tristeza sem objeto. Por outro lado, uma grande ansiedade começa a avassalar todo o corpo da mulher e nada disto é alheio a alterações hormonais. Já vamos falar um bocado sobre isso. Outros sinais que apresenta a grávida é o deixar de se interessar pelo seu companheiro, esposo, parceiro, etc, etc, ou parceira. E, obviamente, deixar até de ter uma vida íntima e sexual. Há ainda mais sinais, como começar a tecer alguns sentimentos de insegurança em relação ao futuro com o bebê, se vai ser capaz ou não vai ser capaz de lidar com esta criança, sobretudo se for mãe de primeira viagem, como eu costumo dizer, ou primípara, muitas somatizações corporais, não é? É transportar as preocupações psíquicas para o corpo, que se vão espalhar num vasto leque de manifestações, cada grávida é diferente, e que vão ser alguns dos sinais de alerta que podem levar à procura de ajuda. Nomeadamente grandes enxaquecas, os enjoos mais do que o habitual, e estamos a falar que qualquer gravidez, regra geral, tem os enjoos no primeiro trimestre, por exemplo. No caso das grávidas que estão com sintomas depressivos, podem se prolongar por mais do que os 3 meses e às vezes ir até ao final da gravidez. Há algumas ideias de prejuízo, pensar que a vida agora vai ser uma coisa mais negativa, que vai acontecer qualquer coisa de mal no núcleo familiar, ou que os nossos pais nos vai acontecer alguma coisa, ou que hipoteticamente está a acontecer qualquer coisa com o bebê dentro do útero, ou que não vai haver capacidade económica para lidar com esta criança quando nascer, ou que vai haver um cataclismo qualquer que vai transformar diametralmente a qualidade de vida do núcleo familiar. Portanto, há um conjunto, um tecer de ideias, expectativas de prejuízo, é assim que eu lhe chamo, que de algum modo irão angustiar ainda mais a grávida. Depois, pequenos sinais que têm a ver com o bebê. Se ele mexe, se não mexe, se está quieto, é porque se calhar aconteceu qualquer coisa e há aqui del rei que o mundo vai abaixo. Se ele se mexe demais, se calhar eu sou muito nervosa, se calhar estou a passar para ele questões que vão fazer com que ele venha a nascer uma criança diferente e altamente ansiosa e com problemas. Ou se tenho uma pequena hemorragia, pronto, eu vou ter um bebê com deficiência mental. Ou se eu caí, ou se bati com a barriga, ou se toquei não sei onde, ou se tive relações sexuais durante a gravidez, isto vai ser um problema para a criança e isto vai-se avolumar dentro da cabeça da grávida.
Por outro lado, as ideias acerca do parto, de como vai ser o parto, muitas vezes aterrorizam a pessoa. Eu não digo que seja todas as vezes, há mulheres que não estão muito preocupadas com isso, mesmo as de primeira viagem, ou que deixam essa preocupação apenas para quando chegar à altura, não sofrem por antecipação, mas depois há outras que, francamente, estão tão preocupadas com isso que o seu grande desejo era conseguir convencer o médico a fazer uma cesariana e tudo ficava na paz dos anjos, ou ter várias epidurais que nem sequer pudesse sentir sequer as contrações. Portanto, todos estes desejos e todas estas preocupações são normais numa gravidez. Também é normal numa gravidez que nos preocupemos e que estas preocupações nos levem de vez em quando a ter uns sinais mais depressiogénicos, mais ansiosos, mais de preocupação e de angústia. Tudo isto é extremamente normal. O que já não é normal é quando isto se começa a consubstanciar numa intensidade mal suportada. Quando isto chega a um ponto em que toda a vida da grávida está tomada de assalto por todas estas grandes preocupações que se avolumam dentro da sua mente e que passam para o companheiro, ou para a companheira, ou para as pessoas próximas, os amigos, a família, etc. E este tipo de preocupações passa a ser lido pelos outros, interpretado pelos outros como algo jamais irracional. E irracional porquê? Porque toma conta do comportamento da pessoa e, obviamente, vai tomar conta do comportamento da pessoa na relação com aqueles com quem convive ou com quem coabita, tornando, às vezes, o ambiente relacional absolutamente insuportável. Portanto, quando isto atinge este caminho, quando estes sinais já atingem esta configuração, já começa a ser preocupante e já começa a ser necessário procurar alguém no campo psi, ou o médico de família, ou o ginecologista, ou mais do que isso, podem ser os amigos, nós não sabemos, e conseguir falar sobre o assunto. Qual é o grande problema em muitas pessoas que passam por esta fase? Primeiro, também estão a ser tomadas de assalto por uma invasão hormonal diferente do habitual. Há uma ligação intrínseca entre as hormonas e os estados de ansiedade. Porquê? Porque há uma ligação intrínseca entre os comandos cerebrais, neuronais, que dão ordens e que gerem as hormonas e os órgãos e os tecidos e tudo o que tem a ver com as hormonas. Por exemplo, há uma grande ligação entre a hipófise e todos os comandos hipotalâmicos, núcleos accumbens e ao nível da amígdala e da ínsula, que são estruturas cerebrais que comandam algumas destas questões, e as quantidades de neurotransmissores e substâncias que deveriam estar numa determinada dose em termos cerebrais vão alterar-se e os comandos que são dados para as glândulas que segregam as hormonas vão estar alterados. Uma gravidez traz necessariamente alterações nas hormonas, alterações nos estrogénios, nas progesteronas, nas testosteronas. Tudo isto tem influência depois no humor, na maneira como estamos perante a vida, como interpretamos a vida e como, de algum modo, nos sentimos mais ou menos ansiosos, mais ou menos deprimidos. Então, a isto muitas vezes não podemos fugir, é um mecanismo neurobiológico, não é? Que faz parte do processo natural da gravidez e que no pós-parto, e às vezes um pouquinho já mais tarde do que a própria pessoa desejaria, vai retomar o seu equilíbrio natural. Mas nos entretantos, foge-nos ao controle algumas das nossas manifestações comportamentais, alguns dos pensamentos que temos, algumas das agitações e angústias que temos. Portanto, temos este ponto que é fundamental e que muitas vezes não conseguimos controlar. E depois temos outro, do qual não costumamos falar, e quando falamos, falamos a medo, porque temos medo de ser mal interpretados pelo outro, que é, um mecanismo psicológico, que também é conhecido, mas que acontece a miúdo na cabeça de algumas grávidas, que deseja acabar com tudo.
não, isto não é assim, eu não quero continuar assim, a angústia desta situação é demasiadamente penosa para mim e o que eu desejo mesmo é não ter este filho. Ou, quando ele nascer, eu tenho que me ver livre dele. Isto, da maneira como eu estou a dizer, parece muito nu e muito cru. Parece muito rígido, não é? Mas faz parte do pensamento de muita boa gente. Agora, como é que eu passo isto para fora? Como é que eu digo ao meu companheiro, à minha companheira, à minha mãe, às pessoas com quem convivo, que eu tenho estas ideias em relação a um ser que foi gerado com tanto amor e que eu desejei, eu e o meu parceiro, com tanta força e com tanto desejo. Desejei com desejo. Ok, acontece. Bem, acham fácil, é simples ir verbalizar isto, até que muitas vezes quando nós verbalizamos as coisas, pensamos que elas ainda vão avolumar mais e mais, e por falarmos sobre elas que se vão mesmo consubstanciar e tornar realidade. Então começa a avassalar a grávida um medo intenso. Ora, o mecanismo do medo, o mecanismo da ansiedade, em termos neurobiológicos, são exatamente iguais, como também os mecanismos da agressividade são exatamente iguais. E, portanto, nesta altura, a grávida vai tornar-se mais circunspecta, mais ansiosa, angustiada, mas também mais agressiva. E será um segredo bem guardado, porque ela tem medo de falar sobre o assunto. Então vai-se deprimir à conta destes pensamentos todos avassaladores que na própria cabeça da pessoa não têm sentido e que estão a torná-la um monstro. Como é que eu, que desejei tanto este bebê e que o planeei ao milímetro, agora me sinto assim e penso assim? Não, eu devo ser um monstro, eu devo estar absolutamente fora de mim. Eu, se calhar, não sou uma boa pessoa e não vou ser uma boa mãe. Agora imaginemos isto tudo, cada vez mais, a convergir, não é, para um centro nervoso chamado cérebro, que tem o comando total do nosso corpo e a volumar-se dia após dia, dia após dia, e a passar por isto sozinha, porque habitualmente, como eu disse, a maior parte das grávidas não fala sobre isto. O grande problema é que muitas destas questões se mantêm no pós-parto. Ou seja, alguns partos não vão ser fáceis à custa de toda a ansiedade e esta previsibilidade, esta espécie de profecia autoconfirmatória que eu concebi dentro da minha cabeça, que tudo vai correr mal, então o parto também corre mal, até porque eu já espero que corra mal, e portanto não vou ser colaborante e não vou aguentar toda a estrutura de um parto. E às vezes as coisas não estão todas sob o nosso controle, às vezes a epidural, se nós a desejamos, não resolve o assunto. Se não a desejamos e acharmos que íamos conseguir e depois chega a hora, é demasiadamente doloroso e eu peço a epidural e já é tarde demais, eu vou sentir que me estou a descontrolar e, portanto, vou mesmo descontrolar, e às vezes os partos são demasiadamente demorados por causa deste descontrole. Por outro lado, não é só a questão de não ter conseguido ou de ter pedido a epidural tarde demais, é às vezes estou num estado de ansiedade tão grande, que há uma dificuldade em que, como dizem os anestesistas, em que a anestesia, que a epidural é uma anestesia raquidiana, que pegue. Portanto, por mais ansiolíticos que eles nos deem durante o estado de dilatação e de preparação para a expulsão, não há possibilidade de eu me sentir aliviada e a anestesia não surte efeito. E, portanto, tudo vai correr mal. E mais para mim, que estou envolvida na situação, não é? Em que eu sinto que estou a tudo a perder, que está a fugir-me ao controle. A seguir, dá-se uma outra fase, e eu falo essencialmente nas pessoas primíparas, porque é com elas que acontece mais a questão da depressão. Não quer dizer que não aconteça também com as outras pessoas, claro que acontece, em termos estatísticos é menor a ocorrência.
Mas, sobretudo, uma mãe de primeira viagem, que tem o seu bebê, depois de, muitas vezes, já ter passado até por uma depressão pré-parto, vai enfrentar as tarefas da maternidade, para as quais ela pensa que não está preparada, nem por biologicamente saber que qualquer mulher está preparada para isso, nem isso a conforma. E, portanto, vai se sentir altamente incompetente em tudo, porque não entende o choro do bebê, porque não consegue distingui-lo dos outros choros, porque o bebê chora de manhã à noite, porque não dorme, e esta é outra questão importante, a privação do sono provoca verdadeiros estados psicológicos gravosos, pode atingir até aquilo que é muitíssimo grave, que é os estados psicóticos ou pré-psicóticos, e é com base nisto que há a ideia de que a privação do sono é uma das formas de tortura, e nós sabemos que existe em todo o mundo a privação do sono como uma forma de tortura, porque o corpo humano necessita da reposição de um equilíbrio homeostático que tem durante o dia, e eu falo durante o dia, mas claro que há pessoas que é ao contrário, o ciclo circadiano está invertido, mas vamos imaginar o normal, dormir de noite e viver de dia, e portanto toda esta situação do sono e altamente perturbado por um bebê que passa a noite a chorar ou que acorda de meia hora e com o qual nós não sabemos lidar, cujo choro vai tocar lá no núcleo mais profundo da nossa ansiedade e daquilo que nós já não suportamos, e portanto chega a um ponto que já não sabemos o que fazer. E então, de novo, o nosso pensamento vai para que eu não sou uma boa mãe, eu não sei como fazer isto, todas as outras conseguiram, eu sou um zero à esquerda. Às vezes tenho medo de perguntar, outras vezes pergunto à minha mãe, pergunto à minha sogra, pergunto a uma tia-avó, pergunto a uma amiga que já tem não sei quantos filhos, se me pode ajudar e se me dá dicas, e às vezes isso alivia-me, mas outras vezes é o contrário, todas as opiniões das pessoas só me vêm contribuir para um aumento da minha angústia. Porquê? Porque eu comparo e afinal eu estou a fazer tudo errado, estou a fazer exatamente ao contrário do que elas fazem. Mas às vezes até experimento fazer como me sugeriram e não deu resultado. E ao não dar resultado eu continuo a contribuir com um pensamento focado na minha incompetência. Nem assim, nem com o auxílio da Maria, ou da minha cunhada que já tem 3 filhos, ou da minha mãe que me teve a mim e aos meus irmãos, eu consigo lá ir. Então é porque eu sou mesmo incompetente. E então eu começo a sentir que não fui talhada para ser mãe. E começo a desligar um pouco do bebê. Começo aos poucos e poucos até a deixar as tarefas mais para o pai. Eu não dou mama, porque já deixou de ser prazeroso dar mama. Eu sinto que nem sequer consigo fazer isso. Às vezes o bebê nem está a pegar na mama e eu tive que passar por um complemento, ou não é um complemento, mas um substituto de leite artificial. Ou eu não tenho capacidade de ter leite como as outras mulheres, e mais uma razão para eu me sentir incompetente, e começo a desligar paulatinamente das minhas tarefas maternais. Começo a querer dormir mais vezes até do que eu costumo, durmo de noite e deixo que seja o pai a ir cuidar do bebê, e durmo também durante o dia, tanto quanto a própria criança, e qualquer tarefa relacionada com a maternidade torna-se penosa. Então eu começo a desligar. E começo a não querer efetuar nada disto, a achar que de facto não fui talhada para isto, a avolumar a minha depressão e o meu sentimento de incapacidade, de tristeza profunda e de não ter objetivos na vida, e entro em depressão profundíssima e abandono até a ideia de que existe um bebê neste lar. Nesse ponto, todas as pessoas que me rodeiam, incluindo o meu marido ou o meu companheiro, já perceberam muito bem que algo de grave se está a passar. Então eu sou confrontada com isto e fico em estado ainda mais caótico. Até os outros se apercebem. E, portanto, é muito fácil às vezes até vir à cabeça ideias de suicídio. Outra questão que acontece, também é muitíssimo delicada, e acontece também no pré-parto, ou seja, durante a gravidez, mas é mais vulgar acontecer no pós-parto, é a mulher tecer, no ponto de vista dela, bordar cá aquela palha,
ideias de fazer mal ao bebê. E com isso, a maior parte das mulheres que tiveram este pensamento ou que têm estes pensamentos sentem-se incapazes de conviver com a dor de pensar estas coisas. E quando eu falo nisto, falo em coisas graves que passam pela cabeça à mulher e que ela pensa que se poderão tornar de facto realidade. Agora vai poder parecer altamente estranho a quem não passou por isto, e peço as minhas desculpas, mas pode parecer altamente familiar a quem já passou por isto. Mas muitas mulheres desejam, por exemplo, mandar o bebê da janela. Ao menos acaba-se tudo. Eu não consigo distinguir o choro dele, eu não consigo fazê-lo parar de chorar, nem ao colo, nem no berço, nem com o pai, nem com leite, nem com canções, nem com mel, nem com a avó, nem com o tio, nem com toda a gente. Este bebê é insuportável e eu não estou a aguentar isto. A minha vida não pode ser este inferno e, portanto, o mais fácil é eu ver-me livre dele. Outra ideia que passa muito pela cabeça de algumas mulheres é fazer mal com objetos cortantes. Eu vou matar o bebê com uma faca. Eu vou, com uma tesoura, pô-lo todo aos bocadinhos. Reparem, até a mim, que estou a falar sobre o assunto, me arrepia. Ou seja, pensem o seguinte: o que será na cabeça de alguém ter estes pensamentos? Ser uma pessoa normal, que teve sempre um percurso mental normal, e de repente chega a esta altura do campeonato, sente-se invadida e sem controle, isso é que é a maior das angústias, por pensamentos assassinos, pensamentos contra a própria vida do seu filho. Ouçam, é areia demais para qualquer caminhoneta. E, portanto, enquanto não conseguir partilhar isto com alguém, enquanto não conseguir pedir ajuda e enquanto não conseguir perceber que é um mecanismo mental e que raramente, 99,99999% das vezes, nunca se consubstanciará em nenhum comportamento que vá magoar ou fazer mal ao bebê. Só que dentro da cabeça desta mulher é uma realidade. Eu conheci pessoas que me pediram ajuda, que inclusive afastavam elas próprias todos os objetos cortantes que houvesse em casa. Se alguém quisesse cortar ou descascar umas batatas, não haveria, porque vêem-se livres dos objetos, ok? Porque é como se pensassem, longe do objeto, eu também não tenho o pensamento. Claro que é falacioso, eu continuo a ter o pensamento, mas ter o objeto ao pé de mim, eu ter acesso à cozinha e abrir a gaveta das facas, faz com que eu, na minha cabeça, pense na possibilidade de realizar o ato. Então isto é insuportável. Então começo a dizer ao meu marido, à minha mãe, que vive comigo, ou seja, quem for, para levar tudo o que é faca ou agulha ou tesoura desta casa. Ou então eu própria me encarrego de os fazer desaparecer, meter no contentor do lixo que esta manhã os homens da Câmara levaram para meu grande alívio. Grande alívio temporário, porque a seguir eu vou ser invadida de novo pelo pensamento. Claro que me alivia um bocado, espera, mas eu não tenho aqui a maneira de fazer isto. Ufa! Apesar de ser bizarro e aterrador, isto poder até estar a fazer alguma confusão nas pessoas que me estão a ouvir e que não passaram por isto, este tipo de pensamentos é vulgar durante o pós-parto em mulheres que desenvolvem a depressão pós-parto. Atenção, depressão pós-parto com os sintomas, os sinais todos dignos de uma depressão a permanecerem durante muito tempo depois do parto. Por outro lado, existe outra coisa, existe a depressão pós-parto que nós chamamos blue, que é uma depressão leve, que tem a ver com as tais alterações das hormonas que começaram logo desde a gravidez, ou que se não começaram na gravidez e não houve sinais para certas mulheres, começam a haver depois do parto, porque há uma necessidade do organismo se reequilibrar de toda a conturbação, ou de toda a... não é? A pandemia, o pandemónio que foi as alterações hormonais derivadas de uma gravidez, e
conforme estas se vão reposicionando nas suas quantidades, ou da maneira normal que o corpo as segrega e as liberta e as deixa funcionar, e assim as pessoas vão começando a retomar a sua vida normal, a sentir-se mais tranquilas e a diminuir aquele sentimento mais depressiogénico que as começa a acometer. Sobretudo porque a mãe chora muito, às vezes em silêncio, mesmo a dar a mama ao bebê, e aqueles sentimentos de incompetência também a avassalam. Só que não toma as proporções gigantescas, rocambolescas da depressão com desejos de magoar o bebê, ou da depressão pós-parto muito instalada, muito forte e bastante grave. Portanto, é sempre bom procurar ajuda, é sempre bom entender junto de um profissional que isto é normal, que não vai fazer mal ao bebê, que o mundo da maternidade é um mundo de desafios, que nem sempre nós podemos biologicamente ter nascido para ser mães e estar preparadas para isso. Pelo menos é o que nós achamos, cá bem no nosso íntimo. Mas na grande verdade, nós não estamos preparados todos para a maternidade. É uma aprendizagem, como tudo na vida. Também tivemos que aprender a ler, também tivemos que aprender a fazer desenhos e tivemos que aprender a fazer contas de matemática. Também tivemos que aprender a gerir a nossa casa e as nossas economias e a ter uma profissão e a exercê-la. Pois isto é a mesma coisa, nós temos que aprender também a gerir a maternidade. Isto é uma coisa que acontece no dia-a-dia, no contacto com o bebê, no contacto com o impacto que temos no bebê e que o bebê tem em nós, e com a mudança drástica de todas as rotinas e toda a vida familiar que tem a ver com a recepção de um novo ser na nossa vida. E tudo isto é normal que eu me sinta abalada, e é normal que eu tenha sentimentos de incompetência e de angústia. Agora, se isto toma conta de mim e me deixa incapaz de gerir a minha vida, eu tenho mesmo que procurar ajuda e perceber que, além destas questões normais, e que até são super normais e super regulares, que é possível que aconteçam outras que também não são o fim do mundo. Pensar em atirar o bebê da janela não é o fim do mundo. Mais de 50% das mulheres que se sentiram angustiadas no pós-parto já pensaram nisto. E algumas até verbalizam com brincadeira junto das amigas. Mas na grande verdade é que não é brincadeira dentro da nossa cabeça. Mas há mulheres que conseguem relevar isto e perceber que é apenas uma angústia passageira, e há outras que levam isto muito a sério. Portanto, que isto seja trabalhado, que a mulher seja descansada e que tenha a percepção de que é uma fase que é circunscrita no tempo, se for bem agarrada e se for tratada, que muitas vezes até é necessário outro tipo de terapias complementares, além da terapia, da psicoterapia, com a ressalva que há algum tipo de medicamentos, por exemplo, se for um tratamento psicotrópico, há algum tipo de medicamentos que não é aceitável durante a altura da amamentação, por exemplo, mas no entanto já existem antidepressivos absolutamente adequados à amamentação e que está provado que não provocam um efeito iatrogénico no bebê, na passagem do leite para o bebê. E em certos casos muito graves, até é desejável que tenha que separar a amamentação para se poder medicar. De qualquer modo, o mundo moderno tem avançado muito, a ciência psiquiátrica e a ciência psicofarmacológica tem avançado muito, e há alternativas saudáveis, mas que conseguem de algum modo controlar os nossos sintomas. E depois fazer uma psicoterapia, ou durante fazer uma psicoterapia, ou pedir ajuda num projeto circunscrito. Não é preciso fazer uma psicoterapia de fundo, daquelas analíticas de andar anos a tentar fazer uma viagem interna dentro de mim, só se a pessoa quiser, claro, mas há realmente terapias breves que fazem jus a uma possibilidade da pessoa ser feliz e conseguir lidar com as tarefas da maternidade. Outra coisa
que é importante pensar é que algumas mulheres precisam pedir ajuda logo no antes, logo quando a gravidez se torna difícil de suportar. Isto porquê? Porque algumas de nós desejamos ter os nossos filhos e planeamos tê-los. Outras desejamos e não planeamos, mas aconteceu, tudo bem. E outras nem desejamos, nem planeamos e não queríamos que isto acontecesse. Também há mulheres que não desejaram e não planearam, mas depois estão de braços abertos para receber esta nova vida. E há outras, estas que eu acabei de falar agora, que não estão de braços abertos para receber a nova vida. E, portanto, uma gravidez é um martírio e uma vivência de maternidade no pós-parto é um martírio. Portanto, este bebê não é bem-vindo. Eu não tenho outro remédio senão ter que ser mãe. Não estou preparada para isso e mais, eu não quero estar preparada para isto. E, portanto, às vezes, até seguimos em frente, vamos criar esta criança com tudo o que podemos, não lhe vai faltar nada, mas vamos ser mães funcionais, porque não estava nos nossos planos e secretamente continua a não estar ter sido mãe. E isto é um peso na nossa vida. Este peso começa a ser logo sentido na gravidez. Eu também não queria engravidar. Lembro-me de ter tido uma mulher em seguimento há muitos anos e também me lembro de ter tido uma pessoa das minhas relações que passou pelo mesmo, que engravidou porque quis, mas com os motivos errados. Casou porque quis, mas com os motivos errados. Para que a sociedade a aceitasse. Ou seja, ela considerava que o papel da mulher na sociedade, o que esperavam dela na família, era que fosse como todas as irmãs e os irmãos, que encontrasse uma pessoa especial na sua vida, que se apaixonasse, que casasse. Isto, elas diziam inclusive que os meus pais e a minha família esperam de mim que eu seja uma mulher casada e que siga o percurso que todos os meus irmãos seguiram. E que depois, como todos os meus irmãos, eu tenha filhos e constituo a família. Mas ponto número 1, eu não quero casar. Ponto número 2, eu não gosto da pessoa que escolhi ou que me escolheu. E ponto número 3, eu não vou querer ser mãe. Mas isto também não tem importância nenhuma, sabem porquê? Porque eu tenho que fazer isto, eu tenho que seguir o script, eu tenho que seguir o guião, toda a história que durante anos depreendi que os outros esperavam de mim. Eu não sou eu, anulo-me no que sou. E, portanto, já tenho algumas características mais ou menos perversas e psicoticadas em mim, mas continuo a ter uma vida normal. Às vezes até há os nossos núcleos psicopáticos, todos temos, não é? Estão mais exacerbados nestas situações e tenho uma vida normal, mais ou menos, não é? Em certas áreas, não sei o quê. E quando chega a altura de concretizar este plano, não é? Porque está no script, casar, ter filho, também estava no script de namorar-me, mas não consegui, mas não faz mal, casa-se na mesma. E a seguir o bebê chega e eu não tenho skills, não estou preparada para fazer holding, para o receber de braços e afetos abertos. E, portanto, eu vou criar este bebê, se eu conseguir, às vezes não consigo e vai para a casa da minha mãe ou da minha sogra e ele que fique por lá. Ou eu vou para outro país fugir, eu vou para o Liechtenstein, ou vou para a Islândia e vou fugir desta vida, eu não quero mais ficar aqui, mas, quer dizer, no Liechtenstein, na Suíça, onde a gente nem sequer pode ter a criança, porque não, fica fica em Portugal com os meus pais e eles criam-na. Portanto, é uma maneira de fugir ao inferno que sente de ser mãe. Mas outras vezes não acontece nada disso e a gente não tem outro remédio senão seguir em frente e assumir a maternidade. Dá tudo o que tem em termos económicos, em termos financeiros, em termos educativos, em termos de todas as características básicas para a sobrevivência de um ser humano, a roupa, comida, água, saúde, cuidados de saúde, educação, tudo o resto, tudo provido, tudo ao dispor. Só não se dá a si própria.
esta questão de uma criança e a sua mãe serem unas durante os primeiros meses de vida não existe para estas mulheres. E, portanto, até o toque com a criança, às vezes, é demasiadamente insuportável para estas mulheres. E então, elas seguem um caminho de funcionalidade, não é? Mas tocam no bebê só na medida das necessidades básicas, para vestir, para dar banho. Não são capazes de nutrir em termos afetivos. Ora, estas situações são bastante graves e, a miúde, estas situações não são tratadas. Porquê? Porque este tipo de mulher, para já, não tem consciência do que está a acontecer, é o ponto número 1. Depois, se algum dia começar a ter consciência ou alguém lhe disser qualquer coisa, vai ficar toda espinhada, não é? Toda cheia de espinhos e, portanto, vai se tornar agressiva e não quererá ouvir mais. E, portanto, normalmente não procura ajuda. Também acontece que este tipo de mulher já teve na sua história qualquer coisa muito parecida com esta. Na sua família de origem já lhe aconteceu sofrer na pele também ser uma filha de uma mãe funcional. Ou de uma mãe manipuladora, mais ou menos psicopática. Bom, atenção à palavra psicopático, não estou a falar em criminosos, não é? Nem nada disso. É o nosso núcleo, o nosso traço psicopático, já vos falei nisto noutro vídeo, sobre os traços de personalidade que todos temos e que às vezes vêm ao de cima, não é? Ora bem, temos aqui então um conjunto de quadros possíveis de encontrar durante a gravidez, durante o parto e o pós-parto, que invadem qualquer uma de nós, sem anúncio, sem previsão e sem pedir licença, como eu costumo dizer, e que podem transformar diametralmente a nossa vida mental e a nossa vida normal num futuro. Se lhe fez sentido o que estou a falar e muitas outras coisas que não cabe aqui estar a explicar nesta série de vídeos curto e de efeito psicoeducativo, se lhe faz sentido e quiser averiguar mais, sabe que a ciência hoje em dia evoluiu, a informação está ao dispor de qualquer um e que pode sempre procurar e investigar. Ou pode procurar um profissional na área psi e com ele se aconselhar. Também saiba que, maioritariamente, 99% das vezes, todas estas situações têm solução. O meu nome é Susana Rodrigues, sou psicóloga clínica, sou psicoterapeuta e há mais de 30 anos que lido com situações como estas e que de algum modo também lhe podem ter feito clique ou podem ter reabilitado o conhecimento de alguém que passou por isto ou pode ter tocado a sua própria história. Até sempre.